certo? É a aula extra que a gente explicou sobre polígonos regulares. A gente viu relações métricas nos polígonos regulares e área de polígonos regulares, ok? Esse primeiro vídeo será sobre as relações métricas no polígono regular. O que é que a gente viu lá no objetivo 1? A gente estabeleceu relações entre lado e o raio de polígonos regulares, o polígono regular de N lados, e o apótema em função do raio de um polígono de N lados, certo? Aí a gente viu que essa relação ela pode ser estabelecida por essas formas gerais aqui. O lado de um polígono regular de N lados, ele pode ser calculado através do dobro do raio, multiplicado pelo seno da bissetriz do ângulo central. E o apótema em função do raio, ele pode ser calculado, o apótema de qualquer polígono regular em função do raio pode ser calculado por essa fórmulazinha geral. O apótema em função do raio é igual ao raio multiplicado pelo cosseno da bissetriz do ângulo central. O objetivo aqui é a gente estabelecer uma lei que possibilite uma relação apenas entre o lado e o apótema. Para isso, o que a gente vai ter que fazer? A gente vai, o ideal aqui seria a gente cancelar esses raios, certo? Como é que a gente vai fazer isso? É só a gente fazer uma simples divisão. Dividir o lado pelo apótema. Quando a gente dividir, como é que vai ficar o cálculo logístico? Lado dividido pelo apótema é igual ao dobro do raio multiplicado pelo seno da bissetriz do ângulo central dividido pelo raio multiplicado pelo cosseno da bissetriz do ângulo central. Com isso, pessoal, fazendo essa divisão, a gente pode cancelar esses raios, ok? Aí, como é que vai ficar aqui? Ó? O lado dividido pelo apótema é igual, a gente cortou os raios, né? Aí ficou o dobro vezes, não. Aí, pessoal, é o seguinte, isso daqui, ó, o seno de um ângulo dividido pelo cosseno de um ângulo, o que é isso? Que relação trigonométrica a gente aprendeu lá na trigonometria? O seno de um ângulo dividido pelo cosseno de um ângulo é a tangente do ângulo. Então, no caso, o seno da bissetriz do ângulo central dividido pelo cosseno da bissetriz do ângulo central, isso daqui é a tangente da bissetriz do ângulo central. Ok? Aí aqui é o seguinte, bem aqui tem né? Todo mundo sabe disso. Aí agora o que a gente vai fazer? A gente vai multiplicar, fazer uma multiplicação de meio pelos extremos. Logo, o lado vezes 1 é igual ao apótema multiplicado pelo dobro da tangente da bissetriz do ângulo central. Isso daqui dá igual a ln, né? Isso daqui, ó, vai dar 2 vezes nn vezes a tangente da bissetriz do ângulo central. Logo, o lado em função do apótema é calculado por essa expressão. O lado de qualquer polígono regular em função de um apótema é calculado por essa expressão. Dobro multiplicado pelo apótema multiplicado pela tangente da bissetriz do ângulo central. Ok, pessoal? Então, olha só, a gente tem o lado em função do apótema, que é dado por essa forma geral, e agora a gente vai fazer o apótema em função do lado. Ou seja, para a gente calcular o apótema em função do lado, a gente vai partir dessa forma aqui, certo? Vamos lá, como é que a gente vai fazer? Ora, se o lado de um polígono regular de N lados é o dobro do apótema multiplicado pela tangente do subscrito do ângulo central, isso daqui é uma equação, a gente sabe que uma equação, o primeiro e o segundo membro, a ordem deles não se altera, certo? Então, tanto faz o primeiro ser o segundo membro, como o segundo membro ser o primeiro. Então, se o primeiro membro é igual ao segundo membro, o segundo membro é igual ao primeiro membro. Então, a gente pode escrever essa equação assim: 2 vezes n vezes tangente da bissetriz do ângulo central igual ao LN, certo? Aí, pessoal, como a gente quer calcular, quer colocar o apótema em função do lado, o que a gente vai fazer? Olha, é só a gente dividir ambos os lados aqui, pelos outros fatores que estão multiplicando o apótema nesse primeiro membro, certo? Então a gente vai dividir por quem? O dobro pelo dobro vezes a tangente da bissetriz do ângulo central. Divide tanto o primeiro membro como o segundo membro. Feita essa divisão, a gente pode cortar esse 2 com esse 2, pode cortar a tangente da bissetriz do ângulo central com essa tangente da bissetriz do ângulo central, só sobrou quem?
igual. Aqui, pessoal, bem aqui tem um multiplicando, certo? Aí, essa expressãozinha aqui, a gente pode separar ela dessa forma. Ln sobre 2 vezes, ó, 1 sobre a tangente da bissetriz do ângulo central. Essa partezinha aqui, ó, 1 sobre tangente da bissetriz do ângulo central, isso daqui é o inverso da tangente. E a gente aprendeu lá em trigonometria que o inverso da tangente é a cotangente, certo? No caso, isso daqui vai ficar assim: n igual a ln sobre 2 multiplicado pela cotangente da bissetriz do ângulo central. Logo, uma expressão aqui calcula o apótemo em função do lado de qualquer polígono regular de n lados é dado por essa expressão aqui. O apótemo é igual a metade do lado multiplicado pela cotangente da bissetriz do ângulo central. Ok, pessoal?